Oi, gente. Como um portador de boas notícias, eu trago a notícia de que, sim, o teto de gastos, o famigerado teto de gastos imposto ao Brasil com golpe jurídico parlamentar do governo Temer, né? Aquele teto de gastos, se não me engano, de 2016, né? Ele está perto de acabar. O Ministério da Fazenda concluiu a proposta para substituir o teto de gastos, né? Nessa entrevista aqui, que eu vou deixar no comentário fixado, a Haddad explica que a lei de diretrizes orçamentárias tem que caminhar junto com esse novo arcabouço fiscal para evitar retrabalho do Congresso, né? Ele disse que vai tratar disso com a área econômica, porque não pode ser uma proposta da Fazenda, é uma proposta da sociedade, porque vai envolver uma lei complementar a ser aprovada pelo Congresso Nacional. É um dos temas mais aguardados aí pelo mercado, porque gera muita tensão nos agentes econômicos e tal. O ministro do Planejamento deve encaminhar a LDO nesse ano e o ideal é que a lei de diretrizes orçamentárias seja elaborada já com base na nova regra para evitar um retrabalho, né, por parte dos parlamentares se o Congresso aprovasse uma LDO e um arcabouço fiscal destoante, discrepante. Isso geraria problemas. A nova regra é uma das apostas para melhorar as expectativas dos agentes em relação à sustentabilidade das contas do país e transmite confiança sobre a determinação do governo em perseguir esse objetivo. E aqui vem uma avaliação que o Haddad tem sobre o teto de gastos, com a qual eu concordo e que eu vou explicar para vocês. Uma das premissas já verbalizadas por integrantes da equipe econômica é a intenção de ter algum limite de despesa mais flexível do que o atual teto de gastos, considerado rígido demais e ineficiente pelo time de Haddad. Não é apenas o time de Haddad que considera o teto de gastos rígido e ineficiente. É qualquer pessoa que tem a mínima noção de que o teto de gastos deixava livre, fora do teto, juros da dívida, especulação financeira e isenções fiscais para grandes corporações, mas mantinha no teto o SUS, a educação. Isso produziu, desde o governo Temer, cortes na saúde, cortes na educação, porque estrangulou a garantia de direitos sociais no Brasil, porque o teto, como ele foi pensado por pessoas que não tinham nenhum compromisso com direitos sociais, ele causa esse estrangulamento, né? O diagnóstico é que para atingir seus objetivos de médio prazo e manter a dívida em trajetória saudável, o mais simples é controlar a velocidade do crescimento do gasto público. Outro princípio colocado pelos técnicos é que o arcabouço traga uma visão de médio prazo, não só para estar em sintonia com a tendência internacional, mas também criar um horizonte mais estável. E aqui eles falam sobre o programa Desenrola Brasil, que é um programa para renegociar a dívida das pessoas e que as pessoas saiam do SPC, do Serasa e tal, saiam as empresas também saiam, né, do Serasa, e a gente tem um processo de renegociação das dívidas. 10 bilhões de reais vão ser destinados a isso, que é uma medida importante. Eu já tinha falado sobre isso há muito tempo atrás, para as pessoas voltarem à economia ativa. E, aliás, foi uma das negociações com o PDT, né? Já era uma proposta que estava no programa do PT, é uma proposta antiga do PDT também, e aí houve esse diálogo na negociação com o PDT. Eu até falei sobre isso na época da eleição, né? Na época do segundo turno, eu falei sobre isso, que propostas do PDT poderiam ser absorvidas e algumas delas foram, e uma delas que estava sendo discutida na época era justamente em relação às dívidas. Agora, olha, sobre o teto de gastos, eu fico muito feliz que essa medida contrária aos interesses da classe trabalhadora, contrária à garantia de direitos sociais, está finalmente acabando. Ela ainda não acabou, ele ainda vai mandar para outros a área econômica, o Lula ainda vai encaminhar para o Congresso, mas nós estamos aí nos últimos meses do teto de gastos, e se tudo der certo, até o final do ano, ou até o final desse, antes do final do ano, nós já vamos ter aprovada uma nova regra fiscal, que não vai ser essa regra que proibia o país de crescer, de se desenvolver por 20 anos, de proibir o país de investir em direitos sociais por 20 anos. Essa coisa insana que não existe em lugar nenhum do mundo, que foi implementada por neoliberais
completamente comprometidos com o mercado financeiro e sem nenhum compromisso com direitos sociais. Falar em luta pela democracia e por uma sociedade mais justa, e que envolve acabar com coisas como teto de gasto e substituir por um mecanismo que, quando a gente aumenta a arrecadação, e o Haddad falou em tributar jogos de azar, justamente jogos de aposta e tal, nessa entrevista aqui, para aumentar a arrecadação, eu vou deixar a entrevista no comentário fixado, isso parte por um processo de democratizar a sociedade, de investir em direitos sociais. E esse é um dos temas, uma das coisas que no curso de Literatura e Política, luta pela democracia, né? Luta antifascista pela democracia, eu e o Fernando Drummond tocamos. O link de inscrição do curso está no comentário fixado, se vocês quiserem se inscrever. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau.